E aí, amigas, tudo bem? Quando a gente olha para uma combinação dessa, o que é que a gente pensa? Que qualquer laço que seja feito usando essas fitas aqui, minha amiga, vai ficar maravilhoso. O laço de hoje é um boutique, eu chamo ele de boutique Bell, só que eu vou fazer ele de um jeitinho diferente, porque eu achei que ele ficou diferente também, tá? Então, ó, como ele ficou. Aqui eu ajustei para ficar as estampas, as duas para o mesmo lado, tá? E eu achei que ele ficou mais comprido também, mais fechado. Então, eu gostei muito de fazer ele dessa forma, porque eu achei que ele ficou diferente no laço. Vou te mostrar uma que eu fiz com a fita inteira, tá? Esse aqui também eu fiz dessa mesma forma que eu vou fazer esse. Olha que lindo, tá? As duas fitas são do Ateliê da Mari. Todas essas estampadas que eu tô mostrando é do Ateliê da Mari, tá? Então, esse é um que eu achei muito lindo também. E achei que ficou diferente, ficou mais comprido. Enfim, ficou bem diferente. Esse aqui é ele feito com a fita inteira, tá? Então, ele feito com a fita inteira... Deixa eu dar uma ajeitadinha nele aqui. Ele feito com a fita inteira, ele continua bonito. Mas eu percebi que ele fica um pouco menor. Com relação ao que eu fiz com a fita... igual esse que eu vou ensinar pra vocês. Então, antes de ensinar, eu quero dizer isso a vocês. Ó, eu vou colocar ponta com ponta. Eu usei a mesma quantidade de fita para os dois, tá? Para os dois. E, olha a diferença de tamanho que deu. Colocar aquela pontinha e aqui. Então, olha só a diferença de tamanho que deu feito dessa forma. Muita diferença. Então, eu usei basicamente o mesmo tamanho de fita, mas do jeito que eu fiz, diferente, fez com que o laço ficasse maior, mais fechadinho. E eu acabei gostando muito também dele assim. Então, agora sim, a gente vai pra esse laço aqui, tá? A estampa é do Ateliê da Mari, tá certo? Essa aqui é da Sinimbu, achei ótima a combinação, tá bom? E essa sereinha aqui também é do Ateliê da Mari, né, minha filha? Muito linda! Nossa, eu sou encantada por esses apliques de sereia. Muito lindos mesmo. Enfim, aqui eu tô usando 4 pedaços com 35 centímetros cada. Então, 2 da estampada, 2 da brilhosa, que pode ser substituído facilmente por uma de gorgurão. Como vocês podem ver aqui, essa aqui é gorgurão por dentro e ficou maravilhoso de todo jeito, tá bom? A primeira coisa que eu vou fazer é unir aqui duas fitas, tá? Eu vou deixar o lado de cetim pra dentro, deixando aqui o lado brilhoso pra fora, tá? E a estampa. Estampa de um lado, brilhoso do outro. Agora, eu vou selar as duas juntas. Se você tiver a maquininha, quiser fazer isso na maquininha, sem problema, tá? Ó, selo as duas juntas pra elas ficarem unidas aqui, ó. Mesma coisa eu faço no outro lado. Então, traz certinho aqui por todo o comprimento. Aqui eu vou colocar um alfinete pra dar um ajuste melhor aqui nessa ponta. Vou ajustar esse corte. Pronto. Só dei um ajustezinho no corte, que o corte ficou mal feito. E faço a mesma coisa, né? Aqui posso tirar o alfinete. Pronto, aqui, ó. De um lado e do outro. Certo? Mesma coisa com esse. Aqui, gente, os 4 pedaços estão com 35 centímetros cada, tá? Se você fizer com a fita inteira, vai ser 70 centímetros de fita. Então, aqui eu dividi ao meio pra fazer com os 2 pedaços, que eu senti e dá pra perceber claramente a diferença do laço, né? Quando a gente faz um laço na fita estampada, que tem a personagem, por exemplo, o que é que a gente faz? Tem que prestar atenção pra deixar as duas laterais com a estampa uma para um lado e uma para o outro. Então, para isso é muito simples, tá? Você vai fazer a marcação desse laço pela parte de baixo e começar pela parte de baixo, porque aí quando terminar o laço, a cabecinha aqui, né, o lado de cima vai estar pro lado correto, tá bom? Então, é simplesmente isso. Vamos lá. Aqui eu vou marcar o meio. Junta aqui as duas pontinhas e marca o meio. Quando for marcar o meio, eu só marco em uma pontinha. Não marco nele todo, porque senão vai ficar aparente aqui aquela marca. Então, a gente não quer, a gente só marca na pontinha para que não fique aparente. E a pontinha que a gente vai marcar é justamente a pontinha da parte de baixo da estampa, que nesse caso aqui é a sereia. Nesse caso aqui foi o abacaxi, certo?
E nesse outro caso aqui eu fiz do mesmo jeito, ó. Foi a parte da florzinha e não a parte da borboleta. Então as duas ficaram uma para um lado e uma para o outro, tá vendo? Então aqui eu vou fazer uma marcação bem pouquinha, só aqui na pontinha, ó. Aqui na pontinha, pela parte de baixo. Deu pra entender? Pronto. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou fazer uma marcação aqui também. Se você não tiver noção de meio de fita, por exemplo, se eu for fazer assim, eu sei onde tá o meio da fita e vai dar certo. Mas se você não tiver, eu aconselho a fazer isso, ó. Dobrar uma das pontas e fazer também uma pequena marcação aqui na pontinha pra saber o meio dessa fita. Que no caso tá bem aqui, ó, bem pouquinho, mas dá pra ver. Aí eu venho e coloco o meio desse aqui nessa marcação, ó. Deixa eu ajustar. Marcação com marcação, vai ficar assim. Aqui eu vou vir e colocar um alfinete. Gente, desculpa o barulho externo, tá? Se eu não parar pra gravar, eu não paro nunca, se for pensar em barulho, tá bom? Então, aqui fiz essa primeira parte. A segunda aqui no outro lado, eu vou trazer essa pontinha pra aqui, ó. Bem assim. Só isso, tá? Então, aqui eu coloco... Aqui não precisa de marcação justamente porque tem essa fita. Eu tenho que colocar uma por cima da outra bem certinho, que já vai dar certo. Pego o alfinete aqui de baixo e alfineta todas as partes. E a primeira parte do laço está pronta. Ó, a primeira pecinha é essa aqui. Tá vendo que a estampa ficou pra cima porque eu marquei a parte de baixo da estampa. Isso é com qualquer estampa que tenha lado. Geralmente quando é uma coisa muito floral, não tem isso. Você pode marcar qualquer lado. Mas quando é personagem, alguma frutinha feita que eu mostrei aqui, então você faz isso, tá certo? Tô enfatizando pra você lembrar, tá bom? E muitas pessoas que não pegam na primeira vez que eu falo, tá bom? Então, pronto. Aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, vou marcar o meio. Vou marcar na pontinha do rabo da sereia, da cauda da sereia, pra ser mais chique, uma cauda, ó. Marquei. Pego uma das pontinhas e marco também, pra encontrar o meio certinho da fita. Pronto. Aqui eu venho, as duas eu estou começando pelo meu lado direito, tá bom? Então, aqui eu venho, ó, com o meu lado direito, posiciono marcação em cima de marcação. Venho com um alfinete e alfineto todas as partes aqui. O outro lado é a mesma coisa. Pego o outro lado, venho fazendo essa voltinha aqui, coloco em cima dessa outra fita, marco aqui, prendo com todas as partes, né, o alfinete. E dessa forma vai ficar assim as duas pecinhas, a estampa uma para um lado, uma para o outro, né? Lindo, né, gente? Agora é a hora da gente alinhavar, também tem segredinho na hora do alinhavo, tá bom? Então, aqui para alinhavar, tá vendo essa fita aqui? Eu vou começar nela. Eu só vou dar os pontinhos nela, nessa parte de baixo. Eu não vou começar por aqui, nem terminar aqui. Eu só vou fazer aqui nessa parte, tá? Então, eu começo aqui, ó, em cima dela, aqui bem no cantinho, tá vendo? E dou 6 pontinhos apenas nessa fita. Então, é 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? O sexto, ó, saiu aqui no cantinho dela, tá? Porque acabou que ficou apertadinho, mas enfim, nessa distância, não mais do que isso. Aqui eu vou tirar o alfinete para não me atrapalhar. E aqui eu vou franzir. Aqui vai estar os 3 gominhos, tá vendo? Quando eu franzir vai ficar aqui os 3 gominhos. Desse jeito. Puxa bem. Eu sempre volto aqui, ó, descendo todo aqui. E aqui no cantinho eu dou alguns arremachos pra ficar bem presinho. E também pra essa pontinha ficar bem bicudinha na hora que eu for colar na outra, tá? Então, ó, aqui tá bem presinho. Agora a gente só corta aqui. Olha só a primeira pecinha. Que linda. E acaba que ela fica toda pra cima, tá? Então, ó, toda a estampa pra cima. Lindo. Lindérrimo. Aí agora a gente vem, deixa eu parar de namorar, né? Porque nem tá pronto ainda.
E aqui, faço a mesma coisa nessa aqui, ó. Começo aqui, não, no cantinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiro o alfinete. Deixa eu dar aqui um nozinho, gente, se tiver um barulhinho de chuva, que começou a chover, tá? Mas aqui dá um nozinho. Cortou. Puxou pra franzir. Arrumou aqui os gominhos. Aí você vem e segura aqui esses gominhos, que é pra, né, sentir aqui eles, ó. Pronto. Puxa bem, desce todo aqui. Vamos lá. A gente desce aqui nele todo. Ó. E aqui a gente dá um arremate em algum lugar por aqui, onde não interfira, tá? Cortei. Antes eu fazia todo costurando, mas depois eu comecei a colar e gostei. Eu vi que fica bem seguro colando também, então tô preferindo agora colar. Então as duas pecinhas iguais aqui, ó, o que eu vou fazer é unir as duas. Então o fato de eu ter feito isso aqui, ele ganha comprimento. Então, eu achei interessantíssimo isso. E gostei muito também. Porque aí você consegue usar a mesma quantidade de fita que usaria fazendo ele com a fita inteira. E ganha 1 centímetro a mais no laço, porque, né, o povo gosta de lação. Então, aqui, ó, vou pegar uma das pecinhas, vou passar cola quente bem aqui no biquinho aqui, ó. Tá? Venho com o outro lado e... A linha caiu aqui. Venho com o outro lado e faço isso, ó. Coloco os gominhos bem juntinhos, o mais iguais possíveis, tá? O mais pertinho, assim, alinhado, né, no caso. A palavra é essa. Alinhado possível. Aqui a gente segura um pouquinho e depois a gente pode soltar à vontade. Tem que esperar secar um pouquinho a cola pra poder ficar bem firme, tá? Pronto. Aí aqui, ó, só dar uma arrumadinha nele e ficar um laço muito lindo, gente. Aqui agora eu vou dar um acabamento e vou colocar este lindo aplique aqui também, tá? Eu não tenho uma cor que combine muito com essas cores da fita número 2. Eu tenho esse azulzinho, eu acho que é ele mesmo que eu vou usar, tá uma cor bem aproximada. E tenho também esse verdinho, mas eu acredito que o azul, né, disfarce melhor, então é o azul mesmo que eu vou usar. Tá, então selar aqui e vou passar aqui no meio. Não vai mostrar muito da fita, até porque vai vir aqui o aplique, tá? Mas eu não tenho nenhuma cor assim muito parecida, então eu vou usar essa aqui mesmo. Então vou dar 2 voltinhas e vou finalizar aqui na frente, tá? Esse nozinho aqui eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dele, porque às vezes não. Quando a pontinha fica muito grande, ela sempre fica passando aqui da fita, tá? Aqui eu vou passar cola na fita toda. Enquanto eu estiver dando as voltinhas, eu vou passando a cola, tá? Esse laço vai para o bico de pato, então eu vou colocar ele no bico de pato aqui com vocês. Aqui, vou finalizar. Pronto. Antes de colocar o aplique, eu vou aplicar no bico de pato. Deixa eu mostrar pra vocês também o tamanho que ficou esse laço. Olha. Encantada por ele. Aqui, ó, está a fita, aqui está o laço. E ele dá aproximadamente 14 centímetros, aproximadamente, tá? Fica um laço de um tamanho muito bom. Muito bom, gostei muito dele, tá? É um laço que eu já faço, mas que eu não fazia, não tinha o costume de fazer assim com as duas fitas. E acaba que se for de personagem, você fizer com a fita inteira, não fica assim. Não fica uma pro lado e uma pro outro. Vai ficar uma de cabeça pra baixo aqui. Então,
Quando a fita for lisa ou for assim, tipo essa estampa, dá pra você fazer nele com a fita toda. Quando não for, tiver algum personagem, você faz assim, que fica mais uma coisa mais bem feita. Você vê que a pessoa pensou no ângulo e pensou nos detalhes, tá bom? Então agora vamos pro bico de pato. Aqui eu peguei um bico de pato encapado com feltro, já ensino aqui no canal, então o link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Esse bico de pato é de 7,5, então o ideal para esse laço aqui é um bico de pato de 6,5 ou 7,5, tá bom? Fica melhor. 5,5 fica assim, pequeno, tá, amiga? Então esse acomoda bem, tá? E serve para quem tem bastante cabelo também. Agora, a gente vem aqui e vai aplicar esse bico de pato. Pode colocar em qualquer dos lados, porque os dois estão iguais. Então, qualquer lado aqui serve. Geralmente, eu sempre coloco pro meu lado direito, porque eu imagino que a mãe vai abrir com esse lado aqui. E não com esse, entendeu? Aqui a gente aperta bem, mas não demais pra não quebrar aqui o bico de pato, tá? Só dá uma pressãozinha. E depois disso, eu vou levantando aqui e vou vendo onde faltou cola. Então, pode ver que toda a lateral está sem cola. Então, aqui eu venho com bastante paciência, apertando o gatilho bem devagarzinho para sair pouquinha cola, tá? E vou aplicando aqui, ó. Tomando cuidado para não manchar o laço desnecessariamente, né? Então, tem que apertar o gatilho bem pouquinho mesmo. E aqui a gente vai pressiona. A pistola bem quente é o ideal para fazer isso aqui, tá? Se ela tiver, tipo, ligada na hora, assim, não. Mas com bastante tempo que ela estiver ligada, porque quanto mais tempo ela estiver ligada, mais quente ela está. No outro lado. Pronto. Vou levantar aqui. Percebo que ainda falta um pouco. Pronto. E aqui. Pressiona. Pronto. O bico de pato tá colado. Ó. É bem isso. Tirar os fiapinhos de cola quente que acaba ficando. Ó. Qualquer coisa pode fazer assim também, ó. Pra tirar os fiapinhos tanto do feltro quanto de uma possível cola quente que tenha ficado, algum fiapo. Pronto. Agora é só dar uma arrumadinha aqui no laço. Voltar ele pro lugar, porque a cada vez que a gente vai dando acabamento, ele muda assim o lugar. Ele dá uma desajeitada, tá? Então, aqui está pronto. Agora, eu vou colar o aplique. Eu colo com cola Pega-Mil mesmo esse aplique, tá? Mas pode ser com cola quente. Se a sua cola quente tiver uma potência mais alta, pode ser também. Então, vou vir aqui com a cola Pega-Mil. Vou deixar o laço de frente pra mim, tá? Com o bico de pato pro meu lado direito. Vou vir deixar a bonequinha aqui pra cima. Então, vou vir aqui e vou aplicar a cola. Generosamente, nesse caso. Bem assim. E vou colocar ela bem aqui, ó. E olha só que laço lindo que ficou. E, gente, é isso, tá? Eu espero muitíssimo que você tenha gostado. Um laço que eu dou acabamento nele todo, geralmente fica realmente com um vídeo mais longo do que quando eu não aplico em nada, só mostro como fazer mesmo o laço em si, tá? Mas é um laço glamour.
É um laço lindíssimo. Que eu espero muitíssimo que tu tenha gostado, porque eu amei. Não sai daqui sem deixar aquele gostei. Se ainda não for inscrito nesse canal, se inscreve, amiga, tá, querida? E também, se não me segue no Instagram, o link vai estar bem aqui na descrição. Se tu fizer esse laço, amiga, me marca lá, tá certo? E é isso. Um beijão, fica com Deus e até o próximo vídeo.